Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária de 22 de setembro de 2025. Ordem do dia. Discussão e votação sobre o projeto de lei número 70 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de uniformes escolares padronizados na rede municipal de ensino. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria fazer uma colocação em relação a... Deixa eu só abrir o parecer aqui. O artigo, a emenda substitutiva do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, eu ia sugerir que ela fosse indicada como supressiva, apesar de estar colocada aí, porque depois da nossa discussão nas comissões, da nossa conversa que a gente teve na semana passada, eu fiz uma pesquisa sobre o uso desse tipo de uniforme pelas nossas meninas, né? A legging, o short saia, nós já vimos já proposta a mudança para a bermuda, mas eu acredito que a gente, como nós participamos de seminários de pedofilia, de abuso sexual, de apresentação, isso não acredito, na minha maneira de ver, das pessoas com quem eu consultei, conversei com as famílias, que seria um uniforme adequado para a escola. Porque nós temos vários biotipos de pessoas. Pessoas magras, pessoas gordas, pessoas altas, baixas. Isso aumenta o bullying, aumenta, digamos assim, nossas crianças, elas estão numa fase, elas vão nas escolas, são básicas, no ensino básico. Então, as crianças são jovens, são meninas, jovens. Então, nós temos que preservar. Eu acredito que uma legging é muito boa para utilizar, vai numa academia, a pessoa quer usar por conta dela. Agora, como uniforme escolar, eu acho que seria vulgarizar as nossas meninas. Essa é a minha opinião. É algo que dar uma atração diferente nas coisas. Nós temos pessoas mal intencionadas na beira das escolas, né? Temos bullying de meninos com as meninas. E as meninas, hoje, mais cedo que nunca, começam já com a sua atividade do corpo a manifestar-se, então tem que usar os protetores naturais que as mulheres usam. Isso tudo é diferente. Então, o abrigo, na minha maneira de ver, ele seria interessante. Nós estamos preservando que a mulher, a menina, a futura mulher. Então, não é questão de ser conservador ou não. Eu vi várias escolas com vários uniformes desse tipo. Não com legging e short, mas Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, Colégio Militar, outras escolas, Colégio Santa Maria, outros colégios Santana. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para que as crianças tenham. A gente pode substituir por outro melhor, por outro mais. Então, na minha maneira de ver, eu ia sugerir aos caros colegas para preservar as nossas crianças, que são crianças, retirar esse tipo de uniforme. Retirar porque eu vejo dessa maneira. Sou pai, sou avô, né? A família, isso pode causar problema dentro da própria família. Nós sabemos que o abuso sexual ele começa dentro da família. Aquilo expõe as crianças, as meninas, de uma forma erótica maior. É isso que eu vejo. É confortável isso, mas eu acho que não é um uniforme que vai, como diz o prof, uniformizar, colocar elas de forma igual, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Seria isso, senhor presidente, essa é a sugestão que eu faço, que a gente possa debater da melhor maneira possível. E outra coisa importante, eu não vi nenhum parecer das diretoras, não vi nenhum parecer do Conselho Municipal de Educação, não se manifestou, não colocou. Inclusive, no próprio projeto, nós estamos até alterando ali, compete à Secretaria de Educação e Desporto definir modelos, estamos mudando isso também. Isso tem que passar pela sociedade. Santa Maria, quando fez os uniformes, fez uma pesquisa escola a escola, ouvindo escola por escola,
Chico de Pais e Mestres para chegar a um denominador comum. Não é porque nós queremos comprar e botar lá no primeiro ano. Tem 30 anos que está lá, não tem uniforme. O que custa, se não der para comprar para fevereiro, para março, comprar para abril, para maio? Nós não temos até agora. O importante é a gente ter algo adequado e algo que seja compatível com a idade da criança, com o motivo que a gente quer colocar. Seria isso. Obrigado. Pois não. Deixa eu só fazer a leitura, então, neste caso, ajustar para que a emenda substitutiva 1 seja a emenda supressiva 1. Naturalmente, faremos a discussão e votação. Eventualmente, se for rejeitado a sugestão de troca, a gente discute e vota como substitutiva, certo? Para que fique entendido. Emenda supressiva, consoante disposto no artigo 121, parágrafo 1º, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, sugere-se, neste caso, a supressão do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 2º, que inicialmente previa, entre os modelos a serem distribuídos, né, como uniforme escolar, o inciso 3 previa legging e bermuda. E, neste caso, está sendo sugerida a supressão deste inciso 3 na sua integralidade, permanecendo os demais modelos. Ponho em discussão esta emenda supressiva. Pois não, vereadora Marinara. Então, senhor presidente, eu sou completamente contra, porque quando nós proibimos roupa curta, nós não estamos roupas curtas, que algumas pessoas consideram curtas, nós não estamos protegendo a integridade de ninguém. Quando nós falamos em uma menina que usa leg que tem 50 ou outra 150 quilos, nós não estamos falando da integridade de ninguém. Nós estamos apenas rotulando as pessoas mediante o peso delas, ou o que elas possam vestir. Então, eu acho que qualquer pessoa tem total liberdade de usar, mas, nesse caso aqui, nós estamos falando de estudantes. Então, eu acho que essa emenda, ela reforça completamente preconceito e como normal, como de costume, como é sempre, responsabilizando a conduta das meninas conforme as roupas que elas usam. Não ensinando nossos filhos a respeitar as meninas como devem realmente ser, né? Porque o brasão é na parte de trás. Bom, tira o brasão, se é o caso. Não coloca o brasão na parte da frente, da parte de baixo da roupa, porque eu acho que não é um brasão, não é um short saia, não é uma leg, não é nada disso que vai definir um abuso, um olhar, porque a maldade está dentro de cada um de nós, não está na peça de roupa. Se hoje eu quisesse vir aqui de cropped ou de saia, a maldade não está sobre a minha roupa, está sobre o olhar de cada um de vocês. E eu só ainda não usei porque está frio e eu ainda não tive oportunidade. Mas acredito que as nossas crianças, adolescentes, principalmente do nosso município, elas têm que aprender com educação e com respeito. E ensinar a elas que os corpos não são objetos, que eles não têm que ficar cobiçando os corpos dos outros. Ah, mas não é assim, Marinara, todo mundo faz isso. Bom, é porque não ensinam. Eu ainda estou gerando um menino, mas espero que quando ele cresça, ele tem o mínimo de respeito, até porque ele irá ter uma irmã, e essa irmã irá saber os direitos dela e a roupa que ela quer usar. Ninguém tem total direito de falar da roupa dela. Eu acredito que regras rígidas de vestimento, ela apenas enaltece aquele nossa frase que nós escutamos e causa bastante revolta em muitas pessoas. Quando acontece de uma vítima, ou de uma menina, ou de uma mulher acontecer algum abuso, nós sempre não, eu não, mas muitas pessoas falam, bah, mas e aí, que roupa que ela estava vestindo? E isso é a nossa famosa, quem não gosta não escute, mas é a nossa famosa cultura do estupro, que nós insistimos em enaltecer, né? Ah,
culpando as vítimas, culpando as meninas, porque nós todas temos que nos cuidar para os meninos não olhar. Não é assim. Nós temos que saber que é o meu corpo. E, enfim, eu acho que mini saia nenhuma, leg nenhuma, bermuda nenhuma, gente, vai mudar isso. Isso que vai mudar é um diálogo das professoras, o que vai mudar é o diálogo dos pais em casa. Quem tem filha menina sabe. E eu posso dizer isso, até essa parte é complicado, mas eu tenho filha menina e eu tenho medo, sim. Mas nós temos que ensinar elas. E eu vou ensinar minha filha desde pequena que ela tem os direitos dela. E se um dia acontecer alguma coisa, ela chegar de falar para a prof, de falar para a mãe, de falar para o pai. Porque é isso que nós temos que ensinar nossas meninas. Não colocar elas dentro da caixinha, não botar uma menina se ela quer usar roupa. Se ela quer usar roupa de abrigo, ela usa roupa de abrigo, até porque vai ter essas opções. Se ela não quiser usar leg, ela não vai usar leg, porque não faz parte dela. Se ela não quiser usar o short saia, bom, dá para a colega que ama usar um short saia, ou, sei lá, passa adiante. Então, nós não vamos ser obrigadas a usar as roupas que a prefeitura está dando aos estudantes. Tu vai ter opções de roupas. Essas opções eu que vou escolher. Se eu quiser usar abrigo, pois eu não me sinto bem de roupa apertada, eu vou usar o abrigo. Se eu não, mas eu gosto de usar leg, então eu vou continuar. Então agora nós não podemos mais usar legs, porque nós temos que olhar o menino que vai olhar para a minha roupa apertada. Ou eu não vou poder usar o short saia porque ele pode ser um pouco acima do meu joelho. Imagina olhando o meu joelho, deve ser perverso. Mas, enfim, eu acho que enquanto a gente não seguir discutindo centímetros de tecido, de como a roupa que nós usamos é um problema, a falta de respeito, a desigualdade, o gênero dessa cultura de culpar a vítima sempre vai continuar. Então, esse é o meu ponto de vista referente a essa emenda. E espero que todos entendam, porque estou falando como mulher e como mãe de menina. A roupa da minha filha nunca vai ser um motivo para alguém olhar para ela, ou para mim. Seria isso, senhor presidente. Senhor vereadora Franciele. Eu não vou levar a questão para o lado de discussão de gênero, porque se assim o fizesse, eu poderia citar como exemplo que dentro de um fórum de justiça é proibido o acesso de bermuda. Isso serve para homem e mulher. Então, eu não costumo tratar desse tipo de conveniência e nem de coerência em relação a gênero. Acho que nós deveríamos ouvir os professores e talvez nós encontrássemos no discurso dos professores, muitas vezes, implicações pelo excesso de vulgaridade. Então, eu não sou adepta de algumas frases clichês e vê-se, sim, muita vulgaridade, muitas vezes, que não encontram espaço, por exemplo, numa escola. E, certamente, se nós perguntássemos para alguns professores, talvez eles nos mencionassem aqui muitos episódios de professores até serem desrespeitados por alunos que não têm o bom senso, a conveniência e a coerência de portar-se e vestir-se para um ambiente escolar. E, certamente, seria muito importante que nós ouvíssemos também os principais interessados, porque aqui nós falamos de menores de idade. E, enquanto menores de idade têm os seus tutores até a sua maioridade, e eu acredito que até os 18 anos, a maioridade civil, nós não temos alunos na rede pública de ensino municipal, e se tivermos, eles são em número muito diminuto, eu gostaria de ouvir os pais. Então, se for o caso, talvez esse projeto possa até sair de pauta e ser consultada a PM, ser consultado os pais, porque, na verdade, eles são os maiores interessados. E, sim, o respeito, ele é algo que ele tem que ser ensinado em casa. E ele envolve um objeto muito maior do que se imagina. Só que nós temos uma classe de pessoas, que inclusive alguns grupos insistem em defender, que uns chamam de doentes, outros chamam de falhas morais. Mas o fato é que, sim, crianças seguem sendo abusadas. Mas tem determinados grupos que gostam muito de defender essa classe. Não é o meu caso
eu acho que o tratamento para eles deveria ser outro. Mas, se eu tenho a possibilidade de proteger uma criança, eu o farei. E nunca, jamais, vou tratar de gênero. Porque se fosse falar de gênero, eu diria para você que muitas vezes é impeditivo você entrar de chinelo num lugar, é impeditivo você entrar de bermuda num lugar. Tente fazê-lo e você vai ver que não vai conseguir. E isso indifere se você for homem ou mulher. É porque simplesmente é inconveniente e incoerente. Requerimento verbal, conforme foi feito pelo vereador Lermes, né, sugerindo a substituição da emenda substitutiva por supressiva, é da alçada do plenário, será votado sem discussão. Portanto, ponho em votação a sugestão do vereador para que a emenda substitutiva seja substituída por emenda supressiva. Ponho em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Favoráveis à troca, à substituição da emenda substitutiva por emenda supressiva. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Havendo aprovação da sugestão feita pelo vereador Lerme, nós discutiremos e votaremos esta emenda enquanto supressiva. Entendo que, se ela for rejeitada, nós podemos discutir e votar ela enquanto emenda substitutiva. Mas a pergunta que foi feita exato, é votação para aceite ou não da sugestão feita ou do pedido feito pelo vereador Lerme, para trocar de emenda substitutiva para supressiva. Essa é a votação neste momento. Certo? Os vereadores compreenderam? Discussão sobre a emenda supressiva 1, que propõe supressão total do inciso 3. Está em discussão. Conforme a vereadora já discutiu anteriormente, a vereadora Marinara, a vereadora Franciele e o vereador Lerme. Enfim, se quiserem se manifestar novamente, está em discussão. Vereador. Pois não, vereador. Posso? Guilherme. Boa noite novamente. Eu fui da minha comissão que que ajudei a fazer as emendas. E hoje, até comentei com a vereadora, eu tive um contato fim de semana com uma professora, inclusive da área de educação física, que me relatou que muitas vezes, por causa da leg da bermuda, fica marcado, né, a perna, algumas coisas assim, as gurias ficam com um pouco de vergonha da educação física, e quem geralmente vai de leg ou bermuda leva uma camiseta, um moletom, um casaco para amarrar na cintura, para não fazer o exercício com a calça apertada ali, né, a leg, né, ou a bermuda. E aí comentei que tinha, além da leg, o short e saia. E aí fui até questionado, não, mas aonde eu dei aula foi trocado até por short e saia pela mesma questão, né? Só que aí eu já até mudei a minha opinião ali, visando isso, né? Vendo isso. Só que também cabe a discussão, talvez, do comprimento, né? Conforme como é que vai ser, a criança cresce ou não, que está debatendo aqui, mas eu acho que o short e saia ficou no quesito de tapar essa marcação que ficaria com a calça apertada. Então nessa emenda eu vou votar contra, senhor presidente, por entender que eu tinha entendido errado antes, e aí tive uma explicação de quem está no dia a dia ali que me fez elucidar melhor um pouco essa situação. Mais alguém? Senhor presidente. Pois não. Como não foi discutido no âmbito das escolas, não se teve esse retorno, que é o que o vereador Guilherme acabou de falar, é o que eu quis dizer, a leg, ela marca demais, né? Então, o que se pode fazer? Aí que a gente tem que entender, nós estamos aqui para ajudar. Esse projeto é um projeto muito bom, do uniforme é muito bom. Nós estamos discutindo uma peça do uniforme. O uniforme é importante, eu usei uniforme minha vida toda. Nos colégios que eu estudei, seja estadual, usei. Então, eu acredito que, se a gente puder fazer uma melhoria, até na minha proposta,
Por exemplo, no caso, usar um short para as meninas com uma bermuda por baixo, como é usado em vários lugares. Um short e uma bermuda, não o short saia, que não está ali, né? Então, eu acredito que nós temos que buscar isso, buscar a privacidade delas, para não evitar exatamente o que o senhor falou, vereador Guilherme. E o menino se constrange, tem que botar um abrigo, Por que não faz de abrigo? O abrigo é solto, é menor, mais confortável, é mais discreto. Então, esse é o objetivo que eu estou colocando. Não sou contra o uniforme, não, sou muito a favor. Eu acho, pelo que a gente vê as nossas crianças, isso vai uniformizar as crianças, vai dar qualidade, vai dar... Elas vão estar no mesmo nível todas, não aquele que tem mais, que tem menos, todos vão estar iguais. Isso, uniforme é igualdade, é uniformidade. Tá? E essas duas peças aí são o que estão causando, na minha maneira de ver, né, e de outros colegas aqui também, essa discussão. A gente quer proteger, tá? Proteger, não nada mais que isso. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Vereador Lauderi. Eu também até levantei para ficar de pé aqui para fazer essa discussão. Mas... Não estou contra a senhora, não estou contra o senhor, nem contra o seu Jair. E essa mesma explanação que a Marinara fez, eu também sou muito de cobrar. Cuidava da minha filha, inclusive a minha filha tem 25 anos e tenho orgulho dela. Mas eu também penso igual a Marinara. Eu acho que ninguém tem que olhar pela forma de tu se vestir. Entendeu? Tem que olhar pela forma de se vestir, sabe como? Vou lhe dar um exemplo. Levantei para comentar. Quando eu tinha... A minha família era muito humilde, assim mesmo, que como também a senhora comentou, que muitos lugares não podem entrar de chinelo. Até os meus 18, 17 anos, 16 anos, acredito eu que eu não poderia entrar em lugar nenhum. Eu não tinha, eu era muito humilde, mas eu não tinha nada, minha família muito pobre. Né? Então isso foi em 92. Uma coisa que eu marquei, hoje eu tenho carro bom, tenho minha casa, tenho muito orgulho disso, das coisas que eu tenho hoje, que eu conquistei com o meu trabalho. E então, na época, era tanta pobreza que eu vou comentar mais uma coisa que eu sempre comentei para todos meus amigos, que hoje eu tenho um carro, isso que eu estou dizendo. Em 92, se trabalhava por um pacote de farinha. Eu lembro, marcado hoje, assim, todas as pessoas que me conhecem, falam, que quando eu tinha 16 anos, isso foi lá em 92, o meu dia de trabalho, quando me sobrava, a gente plantava as meias, a pessoa tinha terra, me dava terra e os bois para a gente trabalhar e plantar. Aí dava metade para o dono da terra. Então, nessa época, daí sobrava um dia de serviço para aqueles que tinham mais, os que tinham dinheiro na volta, a gente trabalhava por dia para eles. Como eu trabalho hoje por dia, como pedreiro, né? Na época, era o valor de um pacote de farinha de trigo. O dia de serviço. Isso nunca ninguém vai me tirar da minha cabeça e vai ficar marcado para o resto da minha vida, né? Então, vocês imaginam como é que eu iria no colégio. Como volto a falar, até os meus 16 anos eu não tinha calçado para botar nos meus pés. E se tratando de uniforme diferente para mim, que nem também a minha esposa também sempre falou, Lauderi, não tem que cobrar da menina que anda com menos ou com mais roupa. É o respeito de cada um, é o respeito que eu tenho que olhar para a Marinara. Se a Marinara tiver com pouca roupa, digamos assim, eu não tenho que olhar para ela e analisar pela tua pouca roupa, Marinara. Eu tenho que analisar pela tua pessoa que tu é, e eu não tenho que desejar nada de ti. Esse é um pensamento meu que eu sempre fui. E sempre vou, chega só assim, porque é tão triste, né? As pessoas não ter uma roupa para ir no colégio, tu não ter um calçado para ir no colégio, e nós não podemos deixar de atrasar mais um pouco, que eu tenho certeza que tem crianças, que eu ainda tenho amigos meus, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho amigos que têm crianças que não têm um calçado para botar nos pés. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu só tenho amigo que tem um carro bom, que tem a roupa boa. Eu tenho amigos que não têm nada igual eu não tive. Hoje eu me considero um cara rico, porque do jeito que eu era antigamente.
Hoje, lá na minha família, eu tenho o meu irmão lá da minha cidade, foi 2 vezes vereador, a primeira votação em 3º lugar, pelo MDB lá, agora novamente em 3º lugar lá. Essas pessoas que nós éramos desse tipo anteriormente. Então, por isso, eu sou completamente favorável que tinha que tocar isso aí pela frente para nós colocar esse uniforme nessas crianças, indiferente do jeito que vai ser. Cada um vai ocupar aquele uniforme que vai gostar. Concordo mais uma vez com a Marinara, não diferenciado de vocês, entendeu? Mas dizendo que elas vão usar a roupa que elas querem, eu quero que elas tenham uma roupa para ir no colégio. Que eu ainda tenho amigos hoje que não têm calçado uma roupa para ir no colégio. Então, sou completamente favorável a esse uniforme e, olha, muito obrigado. Nem vou parar de falar. Muito obrigado. Posso ir? Vereador Roberto. Senhor presidente, estivemos debatendo essas emendas na comissão e eu tive conversando com alguns pais e falamos, né, referente ao short saia, né, se é assim chamado, e a polêmica, né, digamos, que causou, porque é um projeto polêmico. E ouvindo as duas discussões aqui no plenário, da vereadora Franciele e da vereadora Marinara, eu vejo, sim, que a vereadora Marinara levantou uma questão muito importante, né? Nós temos, não é a roupa que faz a pessoa, a gente tem que se portar, o respeito ele tem que vir de casa. A menina pode estar com uma roupa curta ou não, nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu não tenho filho homem, mas se eu tivesse eu ensinaria dessa maneira, né, que não é a roupa, que não pode, porque a menina está com a roupa curta, que o menino tem que tetaradjar, tem que olhar, tem que querer meter a mão. Não é isso, a gente tem que dar limite aos nossos filhos e conversar também, né, se de repente analisar quando vier esse short, ter um tamanho padrão, que seja mais, menos, que vai chamar menos a atenção da gurizada. E esse projeto, Lauderito falou, e tu falou muito bem, esse projeto foi o tema de campanha eleitoral de todos os partidos aqui que concorreram, né? De tão bom quem concorreu à eleição aqui, ao executivo, todos trouxeram em seu plano de governo, se não falho memória, que o projeto do uniforme é bom. Então, do vereador Lauderi, me considero hoje uma pessoa classe média, por causa da onde eu vim e aonde eu cheguei. Então, mas eu cansei daí, se ligar para minha irmã agora e dizer para ela, ela vai responder que eu cansei de ir com tênis de manhã na escola e eu com o mesmo tênis da tarde, porque nós tínhamos um par de tênis para ir. Então, eu vejo esse projeto, né, bastante, muito, talvez um dos projetos mais importantes nessa casa, e vejo a possibilidade de tornarmos, né, dar mais segurança, uniformizar as crianças, e se a gente está com tempo curto, nós temos sim, né, que valorizar esse projeto que chegou e fazer com que ele tramite, né, para que as famílias mais carentes, que principalmente as famílias mais carentes, é as que vão estar sendo mais beneficiadas, acabando com aquela a desigualdade, principalmente no poder econômico. Às vezes uma criança tem capacidade de ir com um tênis, com uma roupa melhor, né? A outra já não tem, se dá um complexo de inferioridade naquela criança que não tem muitas condições. Então, eu vejo ótimo esse projeto, senhor presidente, e eu também votaria contra essa. Vereador Roberto, se me permite, 2 situações foram colocadas aqui que acabam distorcendo os fatos. Em primeiro lugar, se nós olharmos para o corpo do projeto original da forma como ele veio, e aí nós não conseguiríamos até contemplar, vereador Lauderi, esta questão que o senhor colocaste aqui, das dificuldades de roupas e de calçados para a época em que nós todos estudamos, e também foi uma realidade minha. Na verdade, o projeto original chega a esta casa apenas recomendando o uso do uniforme escolar que será comprado com dinheiro público.
Então, nunca foi uma preocupação do projeto original, porque nós estamos aqui tratando do projeto original, e, inclusive, isso é objeto de uma das emendas sugeridas, que este uniforme escolar que vai ser pago a monta de mais ou menos R$600 mil por ano, fosse minimamente exigido o uso regular nas escolas. Então, o senhor vê que loucura isso, né? Nós temos um uniforme que está sendo comprado para ser entregue, do qual o projeto original fala em recomendar o uso. Então, se a intenção fosse realmente nós dirimirmos essas arestas de desigualdades entre uns e outros, nós não teríamos a palavra recomendar o uso. Então, essa questão pontual de distorção, de levar para o lado daqueles que não tiveram ou que não têm, muitos de nós, talvez a maioria, se não todos, não tivemos também quando nós éramos, quando nós estudávamos. Inclusive, em escola pública, no meu tempo, pelo menos, os meus pais tinham que comprar o uniforme, mesmo não tendo, porque o uso também era obrigatório. Então, nós íamos conforme podíamos, mas tínhamos algumas regras. E eu achava elas importantíssimas, julgava importantes, continuo julgando elas importantes, e não altero em nada, em nenhuma vírgula, o meu ponto de vista. Então, nesse aspecto, é bom que se observe que, na verdade, esse projeto de lei não chegou à casa pedindo pelo uso regular do uniforme, mas sim possibilitando, com esses excessos de liberdade de sempre, possibilitando o uso, mas nunca, jamais exigindo o uso. Só para ficar claro. Obrigada. Só enfatizando, conforme o vereador Jair colocou, o que votamos até agora foi apenas até o momento, foi a sugestão para o pedido de retirada, certo? Aliás, votamos também, né, a troca da emenda substitutiva por emenda supressiva. E acabamos de discutir a emenda supressiva, que nesse caso propõe a supressão total do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 2º. Portanto, o inciso 3, que fala em, como um dos, para que quem está nos escutando principalmente entenda, o parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: o uniforme escolar deverá ser apropriado às diferentes estações do ano e conter itens básicos com identidade visual padronizada municipal da seguinte forma: inciso 1, camisetas; inciso 2, bermudas e calças; o inciso 3 fala em legging e short e saia. Depois há também jaquetas e moletons e calçados. Então, ponho em votação a emenda supressiva 1, que propõe a supressão total do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei número 70 de 2025. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Novamente, são 5 vereadores contrários à supressão, contra 3 favoráveis. Portanto, eu entendo que nós temos que votar, que discutir, se for o caso, embora se trate do mesmo assunto, a emenda substitutiva proposta pela Comissão de Legislação e Justiça, neste caso, emenda substitutiva 1, que ajusta um dos itens do vestuário escolar, propondo a substituição do texto original do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 2º, que inicialmente previa, como eu acabei de dizer, legging e short e saia, passando a constar a partir da aprovação da emenda conforme segue. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, legging e bermuda. Ponho em discussão a emenda substitutiva 1. Já foi discutida. Ponho em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Mais uma vez, são 5 votos contrários, 3 favoráveis, permanecendo, então, o texto original que prevê, como um dos itens do vestuário escolar, legging e short e saia. Deixa eu ver, qual que eu vou escolher? Ei, mano, no que você ainda tá pensando? Eu literalmente cuspo fogo. Mentira, ele só sabe usar o arranhar. Ai, tá vendo? Meu olho, quando eu enxergar, te dou uma cuspida. Ei, me escolhe, olha só isso.
maconhado. Ei, mano, pensa um pouco. Quem você acha que vai ganhar uma batalha? Essa tartaruga que cospe água e eu ouvi dizer que a água dele tem foco de dengue. Isso não foi provado. Viu? E olha essa outra porcaria. O que é isso? Uma cebola ou um alho? Eu só sei que fede. Como eu chamo de volta? E eu, quando evoluir, ganho asas e posso aprender o fly. E ainda viro um dragão. Mentiroso! Esse calango não aprende fly e muito menos vira um dragão. Agora eu aprendo surf e você vai poder nadar pra qualquer lugar. Grandes porra, um Magikarp consegue aprender isso. Quero você. Mas, hein? Pois escolha, parceiro. E vocês vão morrer nesse laboratório fedido. Tartaruga maldita. E agora? Pra onde eu vou? Pra começar, você podia me ajudar a chamar essas coisas de volta? Eu não faço a mínima ideia de como fazer. Desgraça!